Fala, turminha, começando mais um arrudeio, o primeiro arrudeio aqui em Caruaru, a terra aqui do pastor Berg, que você já conhece aqui de outro arrudeio. Vai estar passando aí as imagens da gente com o Berg lá em Recife, quando ele estava lá, falando de outro tema. Quem não assistiu, vai lá, assiste. E agora o Berg está aqui para conversar com a gente sobre temas difíceis, né, Berg? Perguntas difíceis. Perguntas difíceis, né, Berg? Muita gente. Obrigado, viu? Valeu. Por estar aqui com a gente de novo. Tamo junto aí. Eu acho que faz uns 3 anos, né, Berg, que a gente conversa, né? Faz isso, acho que foi em 2021. Eu acho que nada, faz mais. Acho que foi antes da pandemia. 2019, 2019, né? 2019, por aí, né? Aí chegou a pandemia, a gente deu aquela parada e estamos aqui em Caruaru hoje com o pastor Berg, conversando sobre algumas coisas. Berg, te apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, cara, meu Instagram hoje, o pessoal que acessa mais lá e me conhece, o trabalho, tudo é mais voltado para o trabalho de arte, né? Então é Berg Oliveira, então trabalho lá exclusivamente no Instagram como mais arte plástica, como pintor. Mas hoje a gente está aqui para falar, eu acho que o carro-chefe daqui do que eu carrego sobre Bíblia, aqui do pastoreio, propriamente dito, a começar na minha casa, né? Como pastor de casa. Hoje a gente está aqui para conversar sobre perguntas difíceis em relação à Bíblia, né? Perguntas que às vezes a gente tem e não tem como conversar, não tem como debater, então eu já queria jogar a bola para você, tá? Em relação à depressão, certo, Berg? Eu escuto muitos pastores dizer, e olha que pastores assim, às vezes famosos, né? Não só pastores, mas homens assim, ligados à igreja, de outras religiões também, dizendo o seguinte: depressão é pecado, é falta de Deus. Então, Berg, depressão é pecado? A gente sabe que existem várias opiniões acerca disso, mas eu vou aqui me atentar exclusivamente à questão bíblica. Certo. Eu não vou entrar muito no mérito da questão de ciência. E aí a psicanálise fala sobre isso, a psicologia, enfim, as outras ciências. Então eu vou falar do ponto de vista do que nós temos biblicamente, fatos históricos na pessoa, por exemplo, do Elias, profeta Elias. Mas, antes de entrar nisso, a gente sabe que se a gente for observar, se do ponto de vista, eu fiz até uma colinha aqui de alguns pontos, a gente sabe que se a depressão for pecado, a gente vai atribuir outros assuntos, outras doenças também como pecado, atribuir a isso sem o conhecimento de causa. Mas depressão não é pecado. Ela pode também ser proveniente de pecado. É diferente. Entendi. Ela pode ser proveniente também de pecado. Interessante essa frase. Né? A depressão não é pecado, mas pode ser proveniente de pecado. Porque é o excesso, na verdade, de passado. É o excesso de passado, de coisas do passado, o acúmulo dessas coisas que são atribuídas à alma do homem. Então, a gente vai observar isso. Geralmente, os registros que a gente tem, por exemplo, quando eu citei aqui o Elias, profeta Elias, uma palavra que ele ouviu de uma mulher, a mulher de Acabe, né, Jezabel, disse uma palavra para ele, o cara guardou aquela palavra, o cara enfrentou em momentos antes 400 profetas de Baal, mas teve dificuldade de enfrentar uma palavra de uma mulher que foi ameaçado de morte. Então, se enclausurou ali na caverna. A gente vê esse aspecto do isolamento, né, dele em relação àquele processo, aquele momento em que o cara está ali isolado naquela caverna em função do que ele ouviu, em função do que ele acabou vendo trazendo para a vida um certo passado, o que aconteceu com outros profetas ali também. Então, hoje, obviamente ele disse: eu sou o próximo,
né? A gente não sabe o que é que se passou ali pela cabeça dele, do né? profeta, mas ele trouxe para a situação uma coisa real em que a vida dele se manifestou nesse enclausurado. Existia ali, a gente vê nesse texto, uma angústia de alma, né? Uma angústia, né? Aquela angústia de alma naquele texto, nesse texto. Porque a gente percebe que o Provérbios 18, por exemplo, a gente citando isso, o primeiro verso vai falar acerca de aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Isso é o que está escrito lá em Provérbios 18. Então, essa é uma das coisas que mais a gente vê uma pessoa depressiva buscar, fazer. Ela se isola, ela não quer comer, ela não quer, na verdade, ela não quer ficar naquela situação. Ela quer se livrar do acúmulo de passado, do acúmulo de assuntos mal resolvidos, atribuindo isso ao isolamento. Ela quer fazer com que aquela dor, aquela preocupação passe por meio de um pensamento. Eu vou dar um tempo a mim mesmo, mas esse tempo vai carregar um monte de problemas, porque eu não vou conseguir resolver me isolando. Foi para isso que nós fomos criados, para vivermos em sociedade, para vivermos em seres sociais, relacionamento. Né? E por que tanta gente fala, Berg? Assim, tu tens alguma ideia do porquê o pessoal fala que depressão é pecado, e que você é depressivo, você é egoísta, você não está entregando sua vida a Deus? Existe alguma coisa por trás disso? A falta de respostas mais honestas. Uhum. Porque aquilo que a gente não domina, nós precisamos ir em busca. Nós precisamos estudar isso. É até fácil dizer, né? Isso é falta de Deus. É uma resposta já na ponta da língua, né? É falta de Deus, a pessoa não vai orar, diz logo a pessoa não é crente, a pessoa está ali, ou seja, a pessoa vai ser cada vez mais taxativa daquilo que ela está precisando, na verdade, de ajuda. De acolhimento. Eu vou olhar para um bêbado e vou dizer, olha, tu estás bêbado, em que momento eu vou estar ajudando aquela pessoa? Aquilo já está óbvio. Eu preciso trazer solução para aquilo que Deus me separou para isso, o que eu preciso fazer para que aquela pessoa possa receber a ajuda necessária. Específica ajuda, o momento certo de falar alguma coisa e trazer aquela pessoa, às vezes o próprio silêncio de terceiros possivelmente pode ser a melhor ajuda. Entendi. Eu falo isso, você comentou muito bem, porque existem algumas pessoas que falam assim, não, depressão é pecado. Eu disse, não, tudo bem. E aqui eu não estou nem fazendo apologia uma coisa nem outra. Mas, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, né, e tomo um Tilenol, um paracetamol, para não fazer propaganda do Tilenol, um paracetamol, e alguém chega para mim e faz, sua dor de cabeça é falta de Deus. Assim, parece, né? É parecido, né? Assim, então não tome não, Tilenol, vá orar, porque isso é falta de Deus. E a gente vê hoje pessoas com depressão, que é uma doença. Sim. Né? Hoje é uma doença. É uma doença, depressão, que existe não só medicamentos, fármacos, mas tratamentos também de outra forma. E as pessoas dizem, não, isso é falta de Deus. Então, para mim, eu acho de uma ignorância tão grande, sabe, às vezes. Eu estou falando aqui de opinião, viu, gente? Eu falo de uma ignorância tão grande que acaba, às vezes, uma pessoa que precisa de ajuda sendo prejudicada ainda mais, às vezes, por parentes, por entes queridos, por amigos, por conta de uma frase dessa. Já feito você comentou. A pessoa já está baleada, né? Já está ruim e recebe uma lapada dessa, né? Então, nesse quesito, depressão não é pecado, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, não é pecado. Ela pode ser proveniente de pecados. Agora vamos sair de depressão e ir para outro assunto bem interessante, que muita gente tem uma opinião sobre isso e alguns preferem nem comentar. Mas eu queria saber, Berg, se na Bíblia tem alguma coisa sobre extraterrestre. A Bíblia fala de extraterrestre? Cara, vou polemizar mais ainda. Fala sim. Fala. Fala. Deixa eu já dar outra entrada aqui. Sem ser anjo. Aí você pegou pesado. Já cortei o barato, né? Já cortou o barato. Tira os anjos. Tira os anjos, os demônios, né, e tal. Eu quero saber de vida alienígena, fora da Terra, vivendo sem ser uma criação de Deus que está aqui na Bíblia. Certo? A Bíblia diz assim, eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Temos um livro
da Bíblia que foi feito pra gente. Então, já vou melhorar aqui. Vamos melhorando aqui. Se amanhã aparecer uma nave extraterrestre aqui, em cima de Caruaru, e aí, como é que fica a igreja de Cristo? Bem, a igreja de Cristo, ela vai permanecer de pé. Ela vai permanecer triunfante. Ela vai permanecer fidedigna àquilo que é a nossa profissão de fé. Falando a igreja de Jesus. Não a igreja especulativa. Sei. A igreja formada com todos os problemas, comigo, com você. Igreja Somos dos homens, né? a igreja dos homens. Vamos dizer assim, a igreja dos discípulos de Jesus, cheias de problemas. Citando um pouquinho aqui, uma notinha aqui de rodapé, lembra daquele evento da multiplicação dos pães? Em que Jesus, no texto de Marcos, se me falha aqui a memória, o capítulo 7 de Marcos vai tratar disso, é o capítulo 6, vai tratar disso, e a visão de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, Jesus pega aquela demanda e coloca para as pessoas, para os discípulos. Olha, eu estou aqui, me compadeci dessas pessoas. O texto diz lá porque Jesus se compadeceu porque eram comparadas como ovelhas sem pastor. E qual foi a decisão, a escolha dos discípulos? Foi que, olha, despedem essa multidão porque é melhor elas irem pelas aldeias, pelo caminho, comprar alguma coisa para comer e aí elas podem aí se saciarem, né? E qual é a visão de Jesus? Não, vocês vão ter que, em outras palavras, desenrolar descascar esse pepino e resolver a bronca deles. Jesus sabia o que estava para acontecer, mas queria arrancar dos discípulos a alternativa correta, arrancar dos discípulos, arrancar de nós hoje respostas, soluções para esse assunto que a gente estava tratando anteriormente sobre depressão. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com essas especulações? Já para não perder o fio da meada aqui sobre alienígenas, que a gente tocou nesse assunto. Mas por que eu lembrei disso? Porque a mente dos discípulos era fazer com que aquelas pessoas permanecessem como ovelhas sem pastor. Entendi. A mente de Jesus é dar solução, alimentar as pessoas nos dois sentidos. Nós necessitamos do alimento espiritual, mas necessitamos do alimento físico sempre. Mas o mais importante é o espiritual. Então, a especulação vai haver sempre com a igreja montada por pessoas com problemas. A gente vai pensar da possibilidade, poxa, e agora? Foi colocado, foi oficializado uma aparição de um OVNI, que agora realmente, batido o martelo, apareceu em uma nave e tal. Surgiu, não sei se você lembra disso, gosta do assunto, um cara confessou, na época um jornalista, eu não lembro daqui década, nem sonhava a internet surgir, e o cara fez naquela época, já apareceu em jornais, saíram, foi o maior, os noticiários todos, eu não lembro agora na nacionalidade dele, eu creio que ele é brasileiro, mas ele saiu com as imagens, supostamente, de uma nave espacial. Não, uma necrópsia de aquela coisa lá? Não, foi uma nave mesmo. Aumentaram a imagem, tal, viram, mas que era uma coisa metálica. Quando passou tempo, isso ficou somente na especulação e essa especulação ganhou mais margem para a verdade contada por ele. Entendi. E as imagens, né, tiradas, as fotos tiradas. Mas aí depois, décadas depois, o cara já com a idade avançada, ele disse, olha, aquelas imagens lá, eu mesmo as produzi. Eu fiz, e olha, e pasme, o cara pegou 2 colheres, cara. Tô aqui brincando não, isso eu li. E eu vi depois o depoimento. Uma imagem. Criou a imagem, tirou ali, na época, no Photoshop da época, o cara usava, botou 2 colheres, uma em cima e outra fechando embaixo. E tirou os cabos. E diminuiu a imagem e botou lá, fez uma montagem fotográfica, dizendo que era uma aeronave. Ou seja, por que eu lembrei desse fato? Porque isso vai se transformando. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz em relação O que a Bíblia diz? A ET, a gente não vai encontrar propriamente essa expressão, porque
tem, né? A gente não tem. Mas a gente vai ver o que está lá no capítulo 29 e 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Por que as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos? A Bíblia está falando de gerações. Sim. As encobertas, que encobertas? Cara, até agora, mais de 2000 anos se passaram. O que tem escrito acerca de todas as coisas foram feitas, João 1:3, por intermédio dele, por intermédio de quem? Jesus estava lá desde a criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos até agora o suficiente para crer naquilo que é suficiente. Então, não tem um problema se de repente aparecesse alguma outra coisa, algum outro mundo revelado para nós. Com que importância? Com que propósito? A gente sabe que com todas as coisas que foram criadas por Deus, foram criadas por um propósito, para um propósito. Se o propósito dessa humanidade aqui, e olha aqui, dica-se de passagem, já temos problemas demais com nós, com essa criação. Gente, né? Imagina com outras criaturas aí. Não teria problema nenhum. Deus é infinitamente gigantesco na sua criação, na sua soberano, a sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, sua infinita sabedoria. Ora, sem problema nenhum ter outro planeta, ter outra vida, ter outro... Mas o que foi revelado para nós é o que temos aqui e o suficiente para crermos o que nós vamos fazer com esta vida até o findar dela. Mas deixa eu perguntar agora, você acredita que tem ou não? Eu, na minha concepção, acho... Eu disse a você que era uma pergunta difícil. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas não tem problema nenhum de repente aí ter algum momento for revelado para nós de haver, não tem problema algum. Mas eu creio pelo que nós temos, pelo que eu tenho lido, o pouco que conheço, na minha humilde opinião, eu creio que não há. E não tem, né? Que não tem. Tem que fazer um arrudeio só disso, viu? Só disso. Só de vida pra gente escancaviar esse assunto aí. Então vamos lá, Berg, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo das perguntas difíceis. Algo que muita gente pergunta é: por que Deus criou o diabo? Se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o diabo? Se sabia que ele ia fazer aquele rebuliço todo ali que ele fez, por que ele criou o diabo? Pergunta fácil, né? Pergunta bem fácil. Isso vai muito parecido com as perguntas com que se faz acerca também, por que o mal? Quem criou o mal? Isso. Deus criou o mal? Né? Obviamente que não. Mas eu esticaria com perguntas, como Jesus também fazia muito isso. Ele, de propósito, respondia algumas coisas com outras perguntas. Né? E aí, ora... Vai sair com essa, que... Vai sair com essa, depois tu vai perguntar uma coisa. Não é? Então... Ora, por que Deus criou a mim e a você? Por que Deus criou Adão, sabendo que também ele ia cair? Qual a diferença? Ou seja, com o mesmo propósito que ele criou, porque ele não era diabo, ele era um anjo de luz. O mesmo propósito que ele criou a mim e a você, a qualquer um aqui que vai ouvir a gente, ver a gente, para adorá-lo, para reconhecê-lo como Deus, para amá-lo sobre todas as coisas. Então, o fator da queda de Lúcifer arrastou, a gente sabe, o pessoal que está aí nos acompanhando, 1/3 do céu. E qualquer pessoa que ainda hoje o propósito permanece o mesmo da criação dentro do ser humano.
Obviamente que carregamos agora a natureza caída, que foi atribuído lá desde do Éden. Ora, imagina a mente de Adão, proveniente de nada, liso, limpinho ali, fluindo, não tinha nada a ser questionado, não tinha nada a ser comparado, não tinha nada a se igualar a Deus. Entrou isso por meio da rebelião. O propósito lá foi mudado por esse livre-arbítrio, que é outro assunto polêmico aí para um outro podcast, para um outro... Vamos entrar nisso agora não, pelo amor de Deus. Daria assunto para muita... tem pano para manga demais. Né? E aí a gente vai ver essa ação proveniente do próprio anjo de luz, que ele passa a ser demônio, ele passa a ser adversário, que esse é o significado do seu nome, através da sua ação. Então, a ação vamos trazer aqui para esse âmbito humano de Adão, foi não ali o cabeça do lar, a liderança, a governabilidade, estar perto ali da sua mulher, e aí ele se deixou levar por aquilo que ele não conseguiu segurar dentro da sua masculinidade. Não tem nada a ver com machismo, da sua personalidade que estava ali, imagem e semelhança, e continua hoje nós exercendo essa imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a criação não é proveniente daquilo que a ação deliberada foi tomada, esse porquê. Poxa, se Deus já sabia, por quê? Não, Deus sabia, obviamente que sabia. Da mesma forma como Judas também. O cara já discipulado sabia pelo próprio Senhor. Imagina, você ser o mesmo ali, ser discipulado por Jesus, carregando aquela mesma nível de conhecimento com os demais discípulos. Mas Jesus sabia. Então, na mesma hora, o cara é chamado de amigo, ao invés de adversário. É duro isso, né? Não é duro? Você falou, ele sabia, então eu vou pegar esse gancho aí. Jesus sabe do futuro. Né? O futuro está escrito já. Né? Já está escrito. Se o futuro está escrito e Jesus sabe do futuro, por que a gente ora? Por que é necessário orar? E aí eu trago para uma coisa bem básica, que é só olhar para o princípio das coisas. A gente vê a proximidade desde os profetas até Jesus com Deus como Pai, só na pessoa de Jesus. A gente vai ver homens de Deus ali orando. A gente vai ver coisas se movendo nos céus por meio da oração. A gente vai ver na visão de Josué o sol parar. E a gente sabe que a terra ali, né, que deu aquela pausa, que isso dá um nó até hoje na cabeça dos cientistas. Mas existe algo. Então Deus pode mudar. Deus pode mudar. Está escrito, mas ele pode mudar. Ele pode transformar. Né, proveniente de Ezequias, a oração que Ezequias fez ali com aquela enfermidade, o cara já estava deliberado ali, a sentença de morte. O cara virou para a parede chorando, orou, blá, blá. Deus foi lá, viu, acionou o profeta Isaías e levou a palavra para ele de 15 anos mais acrescentadas na vida dele. Então, muda-se por meio da oração. Porque se o futuro já é sabido pelo próprio Deus, o controle está nas mãos dele, todo o processo de eternidade, né, de fim, ele diz em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Então ele sabe princípio e fim, mas nesse ínterim, nesse meio de tantas ocorrências, por que orar? Se Deus já sabe a necessidade, Deus já sabe das nossas provas, Deus já conhece o nosso coração, som do nosso coração. O Senhor já conhece, então não era mais necessário orar. Mas por que oramos? Porque na pessoa de Jesus a gente encontra ele se relacionando Deus como Pai, como um verdadeiro Pai
gosta de ouvir a conversa de um filho. Eu sou pai de uma menina de 7 anos. Eu vou pegar ela na escola, na volta. Eu gosto de ouvir as conversas de uma filha, mesmo sabendo da necessidade de uma filha de 7 anos. Entendi. Mesmo sabendo, conhecendo as nossas necessidades, o Senhor tem prazer em nos ouvir. Entendi. Como filhos que conversam com o Pai. Perfeito. Jesus ensinando ali os discípulos ver tantos poderes acontecendo, tantas coisas miraculosas diante dos olhos dele, mas chega um momento que eles não pedem para fazer estes sinais. Eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Entendi. Pastor, suas considerações aí finais para quem está assistindo a gente sobre essas perguntas e outras perguntas difíceis na Bíblia. A gente estava até conversando antes. Estudar a Bíblia é muito bom. Muito bom. É muito bom estudar a Bíblia. Só que tem que ter cuidado também quando se estuda a Bíblia. Para você estudar a Bíblia de forma que você tenha paz, que traga Sim. paz para você. E não que você vá confrontar a Sim. Bíblia para achar todas as respostas, né? Porque como o senhor bem mencionou no começo do arrodeio da gente, existem respostas que não cabem a nós saber. Perfeito. Né? Vai estar com Deus e quando tivermos um dia com Ele, quem sabe Ele vai compartilhar com a gente, né? A gente nem sabe isso, né? Então assim, que mensagem o senhor daria para aquelas pessoas que têm essas dúvidas da Bíblia, esses questionamentos e outros também que a gente não falou aqui, que ficam com essa pulga atrás da orelha em relação a algumas questões? Pois é. Um conselho que eu sempre tenho a oportunidade de falar com as pessoas é se refugiar na palavra. Se refugie na Bíblia. Não se refugie em assuntos que são provenientes de raciocínio humano. Porque Paulo falou isso. A palavra, o Evangelho, ela não consiste em persuasão humana. Ela consiste no poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Então, se refugie na palavra. Gaste tempo, invista tempo em oração, na palavra. Tenha essa comunhão pessoal com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa junção, ela é inigualável, ela é irrefutável, ela é inerrante. A Bíblia permanecerá sendo palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra, ela é inspirada. Então eu pego esse gancho do conselho que Paulo dá ao um outro seu discípulo, um pastor aqui, o Tito, carta a Tito, capítulo 3, verso 9. Olha que conselho é esse: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Isso continua servindo para os nossos dias. A nossa conversa, os nossos debates, aquilo que a gente vai refutar com educação, com integridade, com fidelidade àquilo que você conhece, queridos, ninguém nos segura se você está respaldado pela palavra. Você vai ficar sempre movido, antes, obviamente, pelo Espírito Santo. Uma das coisas é que eu orei para que o Senhor pudesse hoje me dar as palavras para estar aqui conversando com o Lucas, com essas conversas difíceis, e que venha outras. Então, que Deus abençoe grandemente. Amém. Acho que virão, viu? Depois dessa, acho que virão. Pessoal, muito obrigado aqui ao pastor Berg por estar aqui com a gente de novo. Primeiro arrodeio aqui em Caruaru, aqui na cidade de Caruaru. Ele prontamente aceitou. Obrigado, viu? Por estar aqui com a gente de novo. Muito bom. Primeiro arrodeio aí de 2024, vai estar aí no YouTube. E para você que está acompanhando a gente aí através de áudio na rádio, não esqueça aí de ir lá no YouTube, acompanhar a gente também no canal Arrodeio Sobre Rodas e também no novo canal que é o Corte do Arrodeio. Para você que não quer assistir todo o programa, tem lá os cortes, que agora é uma mania, né? Ter esses cortes agora aí. E tá o mundo cada vez mais acelerado, então tem lá os cortes para você ficar atento, ficar ligado aí com a gente. Obrigado, querido. Muito bom. Obrigado. Fica ligado. Maravilha. Até o nosso próximo arrodeio, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.